Fala pessoal, tudo bom? Bom fim de semana para todo mundo e vou comentar aqui as minhas leituras dessa semana. Foi uma semana bem produtiva em matéria de leitura, li umas coisas diferentes, umas indicações muito bacanas que eu peguei do universo HQ que realmente me surpreenderam. No último momento do ano teve coisa aí que já entrou para minha lista de melhores das minhas leituras. E, bom, sem perder muito tempo, quero comentar aqui Hunter x Hunter, que eu não tinha pego lá há muito tempo atrás, quando foi lançado pela JBC, e agora eu resolvi pegar, né, com papel offset e tudo mais, que apesar da transparência não me incomodou tanto, apesar de não estar bom, de verdade, mas é uma história que eu gostei, não foi nada do que eu imaginava uma coisa que já começasse de explodir cabeças, de tanto que as pessoas falam de Hunter x Hunter. Mas o que eu encontrei aqui foi uma história bacana, né? Foi divertido, uma leitura que foi rápida. Eu não tive vontade de parar de ler no meio do caminho, nada do tipo. O protagonista, o Gon, ele é o tipo de protagonista padrão das historinhas de shonen, bonzinho, super forte, etc. Não vejo problema nisso, mas também achei que talvez tivesse algum twist com relação a isso. E mais uma vez, assim, eu também não peguei lá atrás, eu não li lá atrás. Então essa é a minha primeira experiência com Hunter x Hunter. Né? E em comparação com o protagonista, os personagens auxiliares, que são os parceiros dele, que também devem vir a ser Hunters mais pra frente, eles são bem legais. Eu gostei. Esses dois aqui, Curapaika e esse outro carinha aqui, que não me lembro o nome dele, Leório. E o Curapaika e o Leório são personagens muito legais. O Leório, para mim, foi o mais interessante por ser um pouco diferente assim, do que a gente vê no meio dos shonen, né? Ele é só um cara atrás de grana mesmo e ser Hunter aqui nesse mundo dá muita grana. O mundo do Hunter x Hunter é uma coisa muito interessante para mim, que eu achei. É um mundo de fantasia bem padrão das histórias de fantasia, porém eu não esperava isso, eu esperava uma coisa diferente. E só que esse mundo foi bem construído. O pouco que eu vi dele aqui foi bem legal. Então, cidades interessantes, criativas, personagens bacanas também. Dá pra ver aqui que o Togashi, Yoshihiro Togashi, o autor, ele dedicou um tempinho para criar personagens bacanas para as cidades onde ele mora. Então, além dos humanos aqui, os animais também falam, né? Animais mágicos e tudo mais. Achei bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui uma página. Aqui não dá pra ver tão bem. Porém, você pega os personagens secundários, os moradores das vilas, você vê que a vestimenta deles é toda bem diferentinha, assim, e eu acho bacana esse tipo de detalhe nas obras. Enfim, foi uma obra legal. Não me surpreendeu nesse primeiro capítulo, no primeiro volume, mas eu vou continuar comprando. Muita gente me falou, etc. Mais pra frente fica melhor a obra. E realmente eu acho que tem potencial para ficar realmente bem aqui. Acho que não vou me decepcionar. Apesar do preço alto e da qualidade não tá tão legal, eu espero que mais pra frente melhore. Bom, essa semana eu também li o volume 4 de Rent a Girlfriend, que é o mangá daquele anime do moleque que aluga uma namorada para curar sua depressão pós-chute. Né? Esse quarto volume ele foi inferior aos três primeiros. O primeiro foi muito bacana, engraçado pra caramba. Os avós dos personagens principais aqui, eles são muito divertidos. As duas avós são muito divertidas. E apareceram no primeiro volume, não apareceram no segundo, que eu também não gostei tanto. Apareceram de volta no terceiro volume, que foi para mim alguns dos pontos altos do volume 3. Nesse volume 4 não apareceram de novo, então não sei se foi por isso que eu achei ele um pouco menos interessante que o outro.
Porém, essa personagem nova aqui, que surgiu no volume anterior, dominou o volume inteiro. A relação dela com o protagonista é uma relação muito maluca. Não sei se eu gostei. Se fosse o primeiro volume, esse daqui, com essa protagonista junto com o personagem principal, eu teria abortado a obra. Porque ela é uma personagem mais nova, extremamente agressiva com o protagonista, né? Ela impõe as vontades dela de um jeito muito incômodo. E o fato do protagonista ser mais velho e ter alguma coisa meio sexual dela com ele me incomodou um pouquinho. Não era isso que eu queria ler nesse quadrinho. Eu queria uma coisa de comédia só. Eu quero uma coisa bem boba, bem pastelona para gastar um tempo rindo. E não foi o que eu encontrei aqui. Mas Rental Girlfriend é um mangá muito longo. Então dá tempo disso passar, melhorar, voltar. Porque os protagonistas, tanto a primeira garota de aluguel, namorada de aluguel, quanto o cara que tomou a bota, eles são muito legais. Então, eu quero muito ver a história deles, eu quero ver o final deles. Bom, também essa semana eu li Rua 24, da Hipácia Caroline. Ela tem uma página no Instagram, eu vou colocar o link da página dela aqui embaixo na descrição do vídeo. É uma historinha curtinha, ela é um zine pequeno. Apesar dele ser grosso, ele passa muito rápido. Ele não tem muitas falas, tá vendo? Apesar de ser mais grandinho, assim, do tamanho de um mangá grande, ele tem poucas falas. E o foco tá na arte, no desenho da própria Hipácia. E eu recebi ele muito bem bonitinho, veio com um marcador de páginas. Hipácia, me desculpa, o marcador foi perdido, a minha filha comeu o marcador. Minha filha é uma devoradora de livros. Ela literalmente comeu. Mas tá ótimo, brigadaço. Essa história, ela se passa num período curto de tempo físico, mas o que parece aqui é que é um tempo longo dentro da cabeça da protagonista, que num dia à noite estava esperando o marido dela e o filho voltarem para casa, ela estava fumando na varanda, e de repente surge uma figura subindo a rua da casa dela de costas, né, com o rosto meio encoberto e tudo mais, e ela fica vidrada nessa figura e começa a ter alucinações. E são várias alucinações, uma atrás da outra. É uma coisa muito doida, assim. E começa a surgir coisas na casa dela, tá vendo? Personagens surgem e não tem uma explicação muito direta do que tá acontecendo. E é uma coisa atrás da outra, uma loucura atrás da outra. E você vê assim, uma coisa ficar bem tensa. Foi bem interessante, a leitura foi bem interessante. Ela foi rápida, mas eu às vezes eu ficava indo e voltando nas páginas para tentar entender o que estava acontecendo nessa maluquice aqui. E um galinho bacaninha aqui. E do nada ela tá assim, nessas situações muito doidas. E quando chega no fim, eu acho que nas últimas 2 páginas é explicado tudo o que aconteceu. Durante a leitura meio que você vai tentando entender o que estava acontecendo com ela, e algumas coisas você consegue entender, né? É bem interessante, afinal achei bacana, foi um tempo bem desprendido nessa leitura. Fica a dica, quem quiser ajudar a autora, ela vende super legal, vale a pena. No finalzinho tem algumas partes escritas onde ela explica o que acontece com a moça. Ela explica os personagens, todos aqueles eventos do quadrinho, ela explica um por um o que é, o que significa e tudo mais. Foi legal e foi meio zoado ao mesmo tempo, porque eu esperava entender sozinho. Então ela deu uma colher de chá para quem não entendeu. Assim. Eu fiquei feliz por ter entendido um ou dois, assim, eu peguei a ideia dela. Essa semana eu também li
Quarteto Fantástico, A Mulher Invisível, do Mark Waid, que é um bom autor, eu gosto desse autor, o que ele escreve eu costumo gostar. E esse desenhista, o The Ulis, ele faz Jessica Jones, que eu achei fantástico. Eu não cheguei a ler, eu tenho, pretendo ler. Mas a arte dele é muito bonita. Tem um quê de 3D, um realismo bem bacana. E ao mesmo tempo não, assim, um desenho mais bem desenhado. Não é uma coisa muito comum de se ver. As cenas de ação não são tão legais. Eu achei ele como desenhista duro, mas o roteiro é muito bacana. Então, a Sue Storm, ela fazia uns bicos com a SHIELD de agente secreto. O poder dela é muito bom para ser um agente secreto, infiltrado, etc. E ela fez isso no passado. Já depois dos acontecimentos lá do Guerras Secretas, em que o Quarteto Fantástico sumiu do universo Marvel, eles foram viajar, rodam uns spoilers aqui, mas eles foram viajar pelo universo, se aproveitando dos poderes do filho dela, e eles voltaram para a Terra agora. O Coisa e o Tocha Humana conseguiram se comunicar com eles, com a Susan e com o Richards, e eles voltaram para a Terra. Essa história se passa depois de quando eles voltam para a Terra. E a Susan tá lá tranquilamente, num momento de paz, né, na história da Marvel. E o, o FBI chama ela. Não é mais a SHIELD não existe atualmente no universo Marvel. Então o FBI ou a CIA, isso eu não lembro exatamente, mas eles chamam a Susan porque o ex-parceiro dela mandou mensagem dizendo que ele estava com problemas e precisava de ajuda e chamou por Storminha. Na época em que ela era parceira dele, ele chamava ela de Storminha porque ela era Susan Storm na época. Tem um conflito com um país que tem lá alguns reféns adolescentes e esse cara foi teoricamente pego por esse país. Então a Susan foi proibida de atuar nesse caso porque se ela fizesse alguma coisa contra esse país, invadisse, fazer qualquer coisa, esses adolescentes estavam correndo risco de vida. Então é uma história bem legal nesse tipo de gato e rato, de pode aparecer, não pode aparecer, tem que ser uma coisa secreta. E aparece o Nick Fury para ajudar nesse secretismo da história toda. Aparece a Maria Hill, que ajuda ela a se safar de umas situações complicadas. Aparece a Viúva Negra, por causa de um dado momento em que ela vai para um outro país, ela vai para uns 3, 4 países aqui nesse quadrinho, atrás desse cara. E foi uma leitura muito legal. Eu comecei a ler, terminei também numa tacada só. Me pegou, mas não me ganhou, assim. Ela era uma leitura que eu deixaria passar, porém eu gostei muito da arte, gostava do autor, então eu queria muito ler ele. Tem um fato histórico também, se não me engano, essa aqui é a primeira história da Susan como personagem principal. Ela é a primeira vez que a Susan ganhou um quadrinho com o nome dela, que é a Mulher Invisível. Lá fora saiu como Mulher Invisível, se não me engano, Mulher Invisível, Parceiros no Crime, o título original. Aí que veio como Quarteto Fantástico, não sei porquê. Acho que foi uma pisada na bola, assim, da Panini, por ter tirado o estrelato da Susan do quadrinho, né? Então, achei desnecessário, achei que seria muito mais legal estar aqui como Susan, ou Mulher Invisível. E para finalizar a semana, antes que o vídeo fique longo demais, a minha melhor leitura da semana, que foi Laura Jean Vive Terminando Comigo. Eu tinha visto esse quadrinho, que saiu pela Intrínseca, capinha mole, bonitinho, super bem acabado, a lombadinha dela. Tem a Fred aqui. Fred é a personagem principal, essa menina aqui de cabelos pretos. Ela é uma mestiça, gordinha, que namora com a Laura, que é essa loira alta, que ela é uma
bonitona da escola dela, super famosa. E, a Fred, ela tem um pouco de complexo de inferioridade. O relacionamento dela com essa Laura é muito tóxico. A Laura já pôs chifre nela, quis acabar com ela antes, e a Laura sempre pede para voltar com a Fred. A arte é muito fofinha. Vou pegar umas páginas legais aqui enquanto eu falo. Aqui. Que bonitinho. É preto e branco e rosa inteira. E apesar dos problemas que a Laura traz para a vida da Fred, ela sempre volta a esse relacionamento. Um relacionamento muito ruim. Com o passar do tempo, a Fred acaba tendo problemas para separar a vida amorosa da vida particular dela. Ela mistura tudo, é o tipo daquela adolescente que quando começa a namorar, some da vida dos amigos. A Laura em cima e a Fred aqui embaixo. E a Fred, ela some da vida dos amigos, mesmo da melhor amiga dela. E é muito triste de você ver. Mas essa aqui é a melhor amiga dela, a Deirdre. Ela chama de Dodd. E tem, assim, esse romance eu não ia comprar. Foi indicação do Sidney Guzman, lá do Universo HQ. E só por isso que eu resolvi ir atrás desse quadrinho, mesmo com os Eisners, porque eu não gosto de leituras que falam sobre relacionamento tóxico, e lendo a sinopse, eu já vi que era assim. Só que depois de um terço, metade do quadrinho mais ou menos, esse negócio me pegou de jeito, porque a Dodd, ela tá com problemas. Você vê que várias cenas dela, ela vai conversar com a Fred e a Fred não dá bola para ela, deixa passar oportunidades de conversar, e você vê que ela tá mal, e você vê que a Fred não ajuda, e dá uma agonia. Você quer ver o final, o que tá acontecendo com essa menina. A página dela, observando a Fred, sabe que era a melhor amiga dela, e tá deixando ela de lado. Chega um determinado ponto em que eu fiquei preso na leitura. Depois da metade, assim, eu fiquei muito preso, li muito rápido, devorando, porque eu queria ver o final. O problema da Dodd é um problema que me pegou desprevenido. Eu não estava preparado para o problema dela. E não é uma doença. Eu achava que era, pelo que estava acontecendo, pelas as dicas. E assim, a solução não foi fácil, é uma solução muito polêmica. Eu não tenho uma opinião concreta a respeito da solução que foi dada aqui nesse quadrinho, porque eu nunca parei para pensar sobre ela. Então, eu postei uma resenha sobre isso lá no Instagram, e eu tenho certeza que ninguém vai falar muito sobre esse quadrinho, mas se você já leu, comenta aqui o que você achou dessa solução, desse problema, sem dar muito spoiler, porque eu achei incrível. Assim, não lembro de ter lido algum quadrinho que falasse desse problema tão abertamente assim, e eu gostaria muito de conversar com mais gente que leu esse quadrinho. Fica também a questão da arte. Eu achei muito legal esses enquadramentos, o uso do branco e do rosa para destacar os personagens. E já foi para um dos meus melhores leituras de 2020, bem no finalzinho de 2020. Então, fica a dica. Laura Jean vive terminando comigo. E é isso. Foram essas as minhas leituras dessa semana. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ficou um pouquinho longo. Talvez eu tente maneirar nos comentários nas próximas vezes. Não tive tantos detalhes também dos quadrinhos. Esses detalhes vocês podem dar uma lida no meu Instagram, minha nota, né, do que eu achei com uma leitura no quente, tá tudo lá. O link tá aqui na descrição. E é isso aí. Semana que vem eu vou ver se eu consigo postar mais um vídeo a respeito das minhas leituras dessa semana.
Até mais.